E aí pessoal, retornando aqui ao nosso projeto 19, agora nós vamos nessa videoaula falar sobre custos. Fiz todas as alocações de recursos, já fiz todos os nivelamentos, tá? Já conheci a forma de como mostrar e como exibir o nosso histograma. E agora nessa videoaula 12 nós vamos falar sobre custos. Vamos configurar as opções de custo para a gente visualizar esse avanço. Perfeito? Então vamos, no início aqui nós vamos verificar onde a gente lançou alguns desses custos, certo? Se vocês lembram aqui na planilha de recursos, que nós fizemos aqui, colocamos a taxa padrão, né, dos recursos que são de mão de obra e colocamos também os custos dos materiais por unidade de uso. E fizemos todas as atribuições destes recursos aqui nas tarefas. Então, cada uma dessas tarefas já existe um valor mensurável de custo. Como é que a gente visualiza esse valor? Vou adicionar aqui a opção custo e nessa opção custo já está mostrando aqui qual vai ser o custo de cada uma dessas tarefas baseado nos recursos que nós lançamos. Perfeito? Aqui essa coluna de custos e agora nós vamos ver de que forma nós vamos controlar esses custos. Tendo em vista o seguinte, eu tenho aqui a tarefa de escavações e pelos recursos que eu lancei nela, vou gastar 2.360. Isso é o que? Isso é uma previsão de custo. A realização desse custo, como é que ela vai ocorrer? Como é que eu sei que eu vou gastar realmente 2.360 ou próximo a esse valor? Então vou adicionar outra coluna aqui que vai ser a coluna de custo real, certo? Vou puxar aqui custo real, procurar, tá aqui custo real. Então observem já que custo, que a coluna custo ela tá preenchida, né? E a custo real ela não está preenchida ainda. Por que ela não está preenchida? Porque não se efetivou ainda essa escavação, não se efetivou nenhuma das tarefas. Então eu tenho o custo previsto, como você tem o custo previsto baseado nas alocações que eu fiz dos recursos, e eu tenho o custo real que vai ser alimentado a cada avanço do meu projeto. E para eu ter o avanço desse meu projeto, eu preciso de adicionar outra coluna que eu gosto de adicionar ela aqui, que é uma coluna de percentual de conclusão. Só para mostrar para vocês o que eu acabei de dizer, em escavações, por exemplo, se eu colocar aqui que eu avancei 50%, ele já vai me mostrar um custo real já contabilizado, tá? Então eu vou sempre fazendo essa relação. Vou dar um Ctrl Z aqui e vou mostrar outra coisa para vocês também. De que forma ele calcula esse custo real. Então, o que a gente vai ver agora nesse custo real é também a forma de contabilização dele, certo? Nós vamos ver que, por exemplo, se eu colocar 50%, ele vai estar contabilizando 50% desse valor de forma rateada, né? Então ele vai ratear de acordo com o avanço. Mas a gente vai ver que existe a opção também dele só contabilizar quando eu finalizar a tarefa ou dele contabilizar já no início da tarefa. E essa configuração a gente consegue enxergar aqui na planilha de recursos. Pronto, na planilha de recursos eu tenho essa coluna aqui de acumular. Veja que todos estão como rateado, certo? Tudo está como rateado. Se eu pegar aqui o servente e colocar como fim e também o operador de retro e colocar como fim, o que é que vai acontecer com aquela minha tarefa de escavação? Veja que os recursos que eu tenho aqui é o que? Retroescavadeira
né? O servente e o operador da retro, tá? Então eu vou voltar lá na planilha de recursos. Eu coloquei como fim o servente, coloquei o operador da retro e vou colocar também a retroescavadeira para mostrar para vocês aqui essa diferença já. Se eu vier aqui em escavação e colocar 50%, ele ainda não vai contabilizar. Ele só vai contabilizar esse custo efetivo, como custo real, quando terminar a tarefa, certo? Então tem essas possibilidades aí. Se eu colocar lá, vamos lá, voltar novamente para deixar mais claro ainda. Se eu colocar aqui no início, esses 3 recursos no início, o que é que vai acontecer? Quando eu colocar qualquer que seja o avanço aqui, por exemplo, 1%, ele já vai contabilizar como custo real, tá? Por quê? Porque os recursos que tem aqui vão estar configurados para ser contabilizado a partir do primeiro uso, a partir do início. Mas vejam só, como na configuração eu faço a configuração a partir do recurso, eu posso ter alguns recursos como rateado, outros como fim, outros como início. Quando você fizer a contabilização lá, o Project vai fazer essa triagem, vai fazer essa separação de quem é rateado, quem é fim, quem é início e vai fazer a contabilidade. Vamos seguir no exemplo. Digamos que a retroescavadeira eu só vou pagar no fim, certo? Só vou pagar a retroescavadeira no fim. O que é que muda aqui? Ó? Eu iniciei, já mudou o valor, porque ele está esperando que se conclua, seja 100%, para ele poder contabilizar o valor da retroescavadeira. Então vai ser de acordo com o uso, vai ser de acordo com o tipo do recurso. Então posso fazer essas configurações aqui. Vamos lá. Mão de obra direta é mais interessante que eu deixe rateado. Os demais é que eu vou ter alguma variação. Então vou deixar aqui os equipamentos como fim. Eu uso o equipamento todo naquela obra e depois naquela tarefa e depois é que eu realizo o pagamento, certo? Então o que tiver de equipamento aqui eu vou colocar como fim. Material eu vou ter, vai variar. Material, muitos dos materiais eu compro primeiro material quando eu estou executando lá a minha tarefa, o meu material já está lá disponível na obra. Se eu tiver feito a compra à vista, né? Aí eu vou colocar meu material como início. Por que é interessante que se faça essa configuração e que vocês estudem cada recurso e verifique qual o contrato que a sua empresa tem com cada um dos recursos? Porque eu fazendo dessa forma, você vai ter um fluxo de caixa mais assertivo, vai ter uma previsão mais assertiva do seu fluxo de caixa. É comum que todos usem ele de forma rateada, né? Deixa rateado para todos. Mas vamos só colocar algumas observações. Concreto usinado, por exemplo, eu só uso realmente nas minhas tarefas de concretagem, eu só pago quando eu contrato ali. Geralmente vai ser naquele período, né? Então vou colocar aqui como fim. Deixa eu ver mais. Eu posso colocar as ferragens, por exemplo, como início, tá? Então assim, mas a configuração vai de acordo com cada um, né? Com cada contrato que a empresa tem com cada tipo de fornecedor. Então essa configuração vai ficar a critério do que está acontecendo no projeto de vocês, ok? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, que é bem interessante, é se vocês pegarem
Vocês podem pegar alguns projetos que vai durar aí mais de ano, né? E dentro desse ano vai ter, o preço vai variar tanto de materiais como de mão de obra. Vai ter uma oscilação de preços. Você fez na sua fase de planejamento, lançou todas as horas, todos os custos das horas da mão de obra, todos os custos dos materiais e digamos que houve uma alteração de valor. Se você simplesmente, por exemplo, a hora da retroescavadeira saiu de R$ 45 e passou a ser R$ 60. Se você vier aqui e alterar esse valor da retroescavadeira, o que é que vai acontecer? Todas as tarefas, do início do projeto até o final, que tenham esse recurso, vai sofrer alteração. Como é que eu faço para ajustar esse valor, então, durante o projeto? Valor salarial, por exemplo, também do pessoal, pode ser que no início do projeto eu esteja pagando esses R$ 8 a hora do servente, mas que em 2 meses depois teve aumento salarial. Como é que eu faço? Se eu simplesmente alterar aqui para 10, por exemplo, aumentou de 8 para R$ 10. Se eu simplesmente alterar aqui, ele vai pegar e alterar o custo desde o início do contrato, né, até essa data. Como é que eu faço para resolver isso? Vamos dar uma olhada aqui no nosso gráfico de Gantt para ficar mais fácil da gente exemplificar. Então, eu tenho essa primeira data aqui, ó, finalizando no final do mês 6. E no início do mês 7, vou pegar uma tarefa aqui do início do mês 7. Início do mês 7, eu tenho aqui essa. Digamos que até o dia 20, até o final do mês 6, certo? Eu tinha um valor salarial de toda a minha mão de obra. E a partir do mês 7, eu vou ter um reajuste de 10% no valor da minha mão de obra. Então, como é que eu faço para deixar um custo aqui, um valor, e um custo a partir do início do mês 7, um valor diferente já com esse reajuste dos 10%? Então, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que vir lá na minha planilha de recursos, e vou fazer essa alteração, certo? Então, vou dar o duplo clique aqui no servente e vou aqui em custos e vou dizer que a partir do mês 7, do início do mês 7, né, eu tive ali um reajuste. Então, a partir do dia 1/7, esse valor da hora padrão passou a ser R$ 8,80. Teve um reajuste de 10%. Aí eu dou o OK. Vou ter que fazer tudo isso aqui também nos demais. A partir do 1/7. A partir do 1/7. Esse aqui foi para R$ 13,20, um aumento de 10%. E vou fazendo isso para toda a minha mão de obra. A partir do 1/7 foi para R$ 13,20. Aí nós vamos verificar aqui o que foi que se alterou lá. Ó, já ocorreu alteração aqui em alguns meses, ó. O que passou aqui, ó, do dia para o dia 1º/7, tudo que foi feito a partir do dia 1º/7, ocorreu alteração de valor, certo? Porque, ó, veja só, antes do 1/7 não ocorreu alteração nenhuma alteração. Essa alteração aqui ocorreu por quê? Porque ela é uma superestrutura e ela vai do 5/6 a 6/8. Então, ela é uma tarefa resumo. Ela está pegando esses dados aqui. Mas aqui, ó, entre o dia 5/6, por exemplo, 22/6, você não enxerga nenhuma alteração. Ok? Perfeito? Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? As possibilidades que se tem, e na próxima aula a gente já inicia trabalhando outros assuntos
Tá? A gente vai voltar a falar sobre custos quando a gente for plotar, quando a gente for fazer a nossa curva S, nosso gráfico de curva S, onde vai ter a relação cronograma físico versus curva financeira. Ok? Então, até mais, pessoal. Valeu!